Vamos lá, pessoal, nosso último bloco de crimes contra a dignidade sexual para a gente finalizar mais um título aí do Código Penal, da parte especial do Código Penal. Vamos continuar então aqui, olha, no artigo 232-A, promoção de migração ilegal. Eu comentei rapidamente sobre esse delito no bloco anterior, mas eu só quero relembrá-los que este crime ele foi introduzido no Código Penal pela Lei de Imigração em 2017, então é um crime relativamente recente. Só que esta conduta nada tem a ver com os crimes contra a dignidade sexual. Foi um grande erro legislativo colocar esse delito dentro do título de crimes contra a dignidade sexual. Ele não tem nada a ver. Mas, como nós estamos aqui dentro dos crimes contra a dignidade sexual e como esse delito foi inserido neste título, nós vamos vê-lo rapidamente, tá bom? Mas a gente vai sair aqui agora dos crimes sexuais, porque ele não tem relação com atos libidinosos, conjunção carnal, nada do tipo. Foi uma falha legislativa grosseira. Olha aqui na tela. Promoção de migração ilegal, incluído pela Lei 13.445 de 2017. A Lei 13.445 é a lei de imigração, a nova lei de imigração. Lembrando que migração é um gênero que se divide em duas espécies. A imigração, que é quando pessoas entram no país, e a emigração, quando pessoas saem do país. A migração, ela abrange tanto a imigração quanto a emigração. Fechou, galera? Lembre-se desse detalhe porque isso aqui vai ser importante. Olha só, promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica, então tem que ter uma finalidade específica de obter vantagem econômica. Promover o quê? A entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Vocês viram alguma coisa relacionada a sexo aí? Não, porque não tem nada a ver, nada a ver. Aqui, pessoal, é a conduta do agente que promove com a finalidade de obter vantagem financeira, de obter lucro. Ele promove a entrada de estrangeiro no nosso país ou de nacional, de brasileiros, em país alheio, em outros países. Conduta clássica. Eu já morei em Boston, lá nos Estados Unidos, e eu tomei um susto quando eu cheguei lá, porque só tinha brasileiro lá naquela cidade. E fui conversando com os brasileiros, né? Isso foi uns 10, 15 anos atrás, eu nem sabia por que essas pessoas estavam lá. Falei, cara, o que tem tanto de brasileiro aqui? Ah, porque a gente é da mesma região do Brasil, e é da região, depois eu fui descobrir, que é da região de Governador Valadares, Nordeste Mineiro, Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, tem várias cidades lá. Enfim, toda essa galera vai para os Estados Unidos e passa a morar lá. Só que o governo americano já sabe tão bem que aquela região ali, aquelas pessoas dessa região do Nordeste Mineiro estão indo para os Estados Unidos para morar lá, que eles não dão mais visto para ninguém. Então ninguém, se você fala que nasceu em Governador Valadares, você não consegue visto americano, é muito difícil você conseguir. Porque eles sabem que você está indo para os Estados Unidos para morar lá. Aí, o que o pessoal fazia? Tinham agências dentro de Governador Valadares, agências de turismo, que o agente chegava lá. O agente não, né? A pessoa que queria emigrar do Brasil, queria imigrar nos Estados Unidos. Pagava uma quantia, na época acho que era 10 mil reais, eles pegavam um avião até o México e do México para os Estados Unidos eles atravessavam a fronteira ou por meio de um rio, ou por meio do deserto, enfim. Conduta clássica dessa situação. Vejam, essas pessoas lá em Governador Valadares recebendo dinheiro para promover a imigração de brasileiros lá nos Estados Unidos. Pronto, clássico. Este delito, é exatamente isso. E esse delito ele vai incriminar tanto a imigração aqui no nosso país, quanto a emigração brasileiro em países estrangeiros. Beleza? Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Um detalhe importantíssimo em relação a esse tipo penal. Aquele que imigra ou que emigra, ele não pratica crime algum, tá bom? Muita atenção nisso, porque isso daí tem convenções internacionais nesse sentido, dizendo que o imigrante ou emigrante, ele não pratica crimes. Isso daí é convencionado no mundo inteiro, tá? Claro que nem todos os países aderiram a essas convenções, mas aqui no Brasil a gente adere a essa convenção. O imigrante ou emigrante, ele não pratica crime. Tá? Então tem que ficar bem claro isso para você. Quem pratica o crime é a pessoa que promove
a imigração ou a emigração mediante finalidade de lucro. Fechou? Atenção então nisso daí, galera. Sujeito ativo, sujeito passivo, pode ser qualquer pessoa, trata-se de crime comum. Opa, vem aqui, volta, beleza. Galera, trouxe aqui rapidamente o crime de tráfico de pessoas para vocês, artigo 149A, tá bom? Só para vocês saberem que o tráfico de pessoas tá lá nos crimes contra a pessoa, tá bom? Que é um outro crime que vai ter algum tipo de relação com a promoção de imigração ilegal. Não é uma relação direta, não, são condutas diferentes, tá bom? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente lembrar do artigo 149A. E eu trouxe também o artigo 149A exatamente por causa desta partezinha aqui, olha. Desta partezinha. O artigo 149A diz: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe os órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-la a qualquer tipo de escravidão, a adoção ilegal ou exploração ilegal. Existiam duas condutas no nosso Código Penal, que eram os artigos 231 e 231A. Esses dois artigos que estavam aqui dentro dos crimes contra a dignidade sexual era o tráfico de pessoas internacional e interno com a finalidade de exploração sexual. Esses artigos foram revogados, mas houve continuidade típico-normativa, e aí essas condutas que estavam descritas nos artigos 231 e 231A agora vieram aqui para o artigo 149A, tráfico de pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito provavelmente na sua prova, se você tem que estudar crimes contra a dignidade sexual, bem provável que também vá cair na sua prova crimes contra a pessoa. Então atenção, artigos 231 e 231A, que vocês vão ver lá no seu Código Penal que estão revogados, a conduta agora veio para o artigo 149A e tem que ter muita atenção em relação a esse artigo 149A. É um crime novo, é um crime de 2016, tá bom? Então, ele tem sido muito cobrado nas provas. Fechou, galera? Só quis fazer realmente esse lembrete aí. Não é o nosso escopo, o nosso objeto aqui é discorrer a respeito de todo o artigo 149A. Voltando para o artigo 232A, quero lembrá-los que a competência é da Justiça Federal, tá bom? A competência aqui é da Justiça Federal porque atinge aí bens e interesses da União, essa promoção da migração ilegal. Muito bem. Em relação aos parágrafos aqui da promoção de imigração ilegal, parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Então veja, nós temos aqui uma outra conduta. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional. Porque lá no caput falava do brasileiro que entraria em outro país, ou do estrangeiro que entraria aqui no Brasil. O parágrafo 1º ele fala o seguinte: essa conduta, esse crime também vai se aplicar à promoção de migração ilegal, por exemplo, de um estrangeiro que está no Brasil para outro país. Vamos supor que tem um mexicano aqui, tem um mexicano no Brasil que quer entrar nos Estados Unidos. Eu não falei para você, ele vai lá em Governador Valadares, conhece lá esses agenciadores, essas pessoas que promovem aí mediante lucro, praticam esse crime, e fala: ó, sou mexicano, quero entrar lá nos Estados Unidos. Beleza, vamos promover aqui a sua entrada, daí 10 mil reais, a gente resolve essa parada para você. Será crime do mesmo jeito, tá bom? Então não requer que o imigrante ou o emigrante seja brasileiro. Tá bom? Ou, na verdade, no caso, o emigrante que vai sair do Brasil não requer que ele seja brasileiro, ele pode ser um estrangeiro também, tá bom? Vamos ler de novo? Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro, ó o mexica aqui, do território nacional, para ingressar ilegalmente em país estrangeiro, entrar lá nos Estados Unidos. Tranquilo? A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Isso aqui também é bem comum de acontecer e aí vai ter esse aumento de pena de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Esse parágrafo 3º, galera, na minha humilde opinião, é um parágrafo totalmente desnecessário. É óbvio que se tiver infração conexa, o agente vai responder por elas também.
Vamos supor que no meio dessa migração ilegal, o cara tá lá atravessando o México, a pessoa sofre uma ameaça. Tá bom, foi conexa e tudo mais, mas ele vai responder pela ameaça do mesmo jeito. Tá bom? Vai responder pela ameaça. O que essa questão fala é exatamente isso. Se tiver algum crime conexo, ele também vai responder. Claro, isso daqui é princípio de direito penal, normal isso daqui. Ele só está querendo deixar claro que não vai ser absorvido, tá bom? A gente não vai aplicar aqui o princípio da consunção. Mas era desnecessário esse parágrafo terceiro. Vamos lá, saímos então do capítulo de lenocínio e viemos para o capítulo 6º do ultraje público ao pudor. E vamos ver dois crimezinhos bem rápidos. Primeiro, o artigo 233, que trata do ato obsceno, que diz: praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Diferencie, tá bom, galera? Diferencie. Lugar público é uma coisa, lugar público é a praia, lugar público é a praça, é o lugar onde qualquer pessoa entra, qualquer pessoa tem acesso, tá bom? Se alguém pratica um ato obsceno numa praça, numa praia, qualquer lugar do tipo, responde pelo crime de ato obsceno. Tranquilo? O que é o local aberto ao público? É o local que tem alguma restrição para, vem comigo, que você tem alguma restrição para entrar, mas que é público. Por exemplo, cinema, teatro, estádio de futebol. Tem alguma restrição? Você tem que pagar o ticket, tem que pagar a sua entrada, mas nem por isso deixa de ser um lugar público, tá bom? Então é um local aberto ao público. Tem alguma restrição para entrar, mas se você pratica um ato obsceno lá no estádio de futebol, é crime. É o artigo 233. E a última, local exposto ao público. Esse aqui que a galera às vezes se perde e erra. Olha aqui. Tem uma mulher fazendo topless na piscina do seu prédio. Ela está na piscina do seu prédio. Veja, o prédio em si é um local particular, privado, tá bom? É privado. Mas pessoas ao redor que eventualmente não estejam lá no prédio podem ver também. No caso, é um local exposto ao público. Ou um casal que pratica sexo na varanda do prédio. Eles estão na varanda do prédio. É um local particular, privado, a varanda é deles. Mas é um local exposto ao público. Se eles praticam sexo na varanda do quarto, eles estão praticando um ato obsceno. Beleza? Em relação ao crime de ato obsceno, galera, a gente tem que lembrar de alguns detalhes importantes. Primeiro, ele é um crime que não requer o dolo de atacar a moralidade pública. Eu não tenho que ter a intenção de atacar a moralidade pública. Eu vou praticar sexo na varanda do quarto, na varanda do prédio, porque eu quero atacar a moralidade de todo mundo que estiver assistindo. Não. Você não requer esse dolo. Você tem que requerer. O dolo que requer o ato obsceno é simplesmente de praticar um ato obsceno. Praticar um ato obsceno. Outra situação, urinar na rua, tá bom? Urinar na rua. Você não tem o dolo necessariamente de chocar a moralidade pública nem nada, mas você tem o dolo de urinar. Você quis urinar na rua, com pessoas perto, com pessoas assistindo, em local público. Haverá o crime de ato obsceno, tá bom? Isso aqui se aplica a homens, se aplica às mulheres também. Teve casos recentes aí de mulheres urinando, defecando na rua, isso é ato obsceno. Não foram presas, eu não sei porquê, tá? Mas é ato obsceno, sim. Outro ponto importante em relação a ato obsceno, galera. Isso daqui vocês têm que se atentar. O ato obsceno, ele vai variar de acordo com o local, de acordo com a época, tá bom? Uma situação, vamos supor aqui, se você estiver numa festa rave, tá bom? Uma festa rave, lá na balada, lá na madrugada. Um casal que está se pegando nessa festa rave, estão se beijando. E durante essa festa rave, tudo escuro, começam a trocar carícias íntimas, mãos dentro da roupa e tudo mais. Veja, será que isso é considerado um ato obsceno para uma festa rave que está acontecendo há 3 dias, lá numa fazenda afastada e que só tem pessoas novas lá? Não, pessoal, assim pode até ser, mas a gente está fazendo aqui conjecturas. Provavelmente não vai ser considerado um ato obsceno. O público que está lá, as pessoas que estão lá, que estão vendo aquilo, o local em que isso está acontecendo. Agora imagine outra situação. Um casal que começa a se beijar e começa a trocar carícias íntimas, mão dentro da roupa,
só que agora numa praça pública. Ou então em frente a uma escola. E os pais vendo aquilo, as crianças assistindo aquilo. Vejam como que o conceito de ato obsceno ele é um conceito variável. Além disso, o que era ato obsceno há 50 anos atrás, não é hoje. Duas pessoas beijando na rua, beijo de língua lá, beijo lascivo no meio da rua. Há 50 anos atrás era obsceno. Hoje não, hoje não. Mulheres de biquíni, há 50 anos atrás era obsceno. Hoje não é. Hoje, às vezes, nem topless vai ser considerado obsceno, a depender do local. Beleza, galera? Então a gente tem que ter essa noção de que o ato obsceno ele vai variar de acordo com o local e de acordo com a época. Então, mais uma perguntinha que eu quero fazer para vocês. Eu posso dizer que o princípio da adequação social, a adequação social excluiu o crime de ato obsceno? Não, pessoal, não excluiu, tá bom? Só que o princípio da adequação social ele vai ser importante para regular, para ser um termômetro do que é considerado ato obsceno ou não. Fechou? Muito bem. Galera, vamos lá. Ato obsceno, classificação, é um crime de mera conduta, tá bom? Não tem nenhum resultado. Não existe resultado. É simplesmente um crime de mera conduta. É um crime que somente pode ser praticado mediante dolo, mas como eu já falei para vocês, não requer o dolo de ofender a moralidade pública. A tentativa é cabível, tá bom? E é um crime de menor potencial ofensivo. Vou apagar aqui para a gente poder ver, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Pena de 3 meses a 1 ano ou multa, portanto, se aplica a todos as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Muito bem. Só que aqui a gente tem agora outro crime. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 234. Fazer, importar, transportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno de qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Realiza em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Pessoal, este crime aqui sim, tá bom? A gente está falando muito do princípio da adequação social. Em relação a este delito, o princípio da adequação social excluiu várias de suas condutas. Pelo crime de escrito ou objeto obsceno, eu não poderia, por exemplo, ter nas bancas de jornais revistas pornográficas. Pela conduta do escrito ou objeto obsceno, eu não poderia, por exemplo, ter numa loja vendendo objetos que remetem ao órgão sexual masculino, ao pênis. Pelo crime de escrito ou objeto obsceno, eu não poderia ter escritos contos sexuais, tá bom? Alguma dessas condutas vocês veem sendo incriminadas? Não. Chama até a atenção para esta daqui, olha. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter, galera. Tem algumas faculdades aí que a gente tem visto os estudantes, tem uma lá que se besuntou em óleo de dendê. Nua, completamente nua, começou a se besuntar lá em óleo de dendê. Outros lá, um cara simplesmente anda pelado no meio da faculdade e chama isso de arte. E eu não tô querendo julgar o que é arte ou o que não é, tá, pessoal? Mas o fato é o seguinte, se este crime estivesse sendo aplicado, jamais poderia essas condutas ficarem impunes. Jamais, tá bom? Então a gente vê que em relação ao artigo 234, diferente do que está lá no artigo 233, nós vamos ter aqui sim o princípio da adequação social. O princípio da adequação social vai, na maior parte dos casos aqui, retirar a tipicidade material do delito. Beleza? Mas cuidado, não é que esse crime ele é totalmente inaplicável, não. Existe a possibilidade dele ser aplicado ainda. Imagina alguém que no seu trabalho pega o grupo de WhatsApp do trabalho e começa a enviar fotos pornográficas, fotos de sexo para as outras pessoas do trabalho. Tem lá uma senhora de 60 anos que está no trabalho, vê aquilo, fica horrorizada com aquelas mensagens, com aquelas fotos e vídeos que ela recebeu.
a gente pode aplicar esse crime? Pode, pode, tá bom? Então, cuidado, o princípio da adequação social retirou a maior possibilidade de aplicação desse crime, mas não é que ele deixou de existir, não. Ainda existe a possibilidade dele ser aplicado no caso concreto. Fechou, galera? Vamos lá, então, só para a gente finalizar, olha só. Ato obsceno, conduta formal e materialmente típica, do que eu estou falando agora. E já o escrito objeto obsceno, conduta formalmente típica, todavia, a depender da situação, incorrerá em ausência de tipicidade material. O princípio... Opa, tá errado aqui. O princípio da adequação social funciona como termômetro. Foi o que eu falei para vocês. Olha, o princípio da adequação social no ato obsceno vai ser um termômetro do que é considerado ato obsceno para a sociedade em determinada época e localidade. Já no escrito objeto obsceno, o princípio da adequação social pode afastar a tipicidade material desse delito. Tá bom? Então, o princípio da adequação social ele vai ter funções distintas nesses dois crimes, no ato obsceno e no escrito objeto obsceno. Sacou? Pegou a diferença? Então, vamos nessa. Ah, só um detalhe, galera. Escrito objeto obsceno, tá? Se por acaso esse escrito objeto obsceno se der em relação a menores de idade, aí não tem princípio da adequação social, não. Aí a gente vai imputar aquelas condutas lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 240, 241, 241A, B, C, D, tem um monte de letra lá. Tá bom? Então, se obviamente esta peça teatral tiver uma criança nua, se obviamente pornografia incluir fotos, até mesmo às vezes escritos de crianças relacionados a crianças, aí a gente vai ter, ou adolescentes, a gente pode ter a imputação lá dos crimes do Estatuto da Criança e Adolescente. Fechou? Muito bem. Vamos lá, disposições gerais então para a gente fechar aí finalmente crimes contra a dignidade sexual, finalmente, porque é bom chegar ao fim, mas é triste também chegar ao fim aí, finalizando mais um título do nosso Código Penal. Olha só, disposições gerais, tá? Essas disposições gerais, elas são aplicadas a todos, eu disse, todos os crimes previstos nesse título de crimes contra a dignidade sexual. Então, essas disposições, elas são aplicadas ao crime de estupro, lá do artigo 213, ao crime de importunação sexual, do artigo 215-A, ao crime de violação sexual mediante fraude, do artigo 215, ao crime de assédio sexual, ao crime de favorecimento da prostituição, aos crimes de lenocínio, a todos os crimes, tá bom? A todos os crimes. Olha então quais são essas disposições gerais. Nos crimes previstos nesse título, a pena é aumentada. Primeiro e segundo foram vetados. Inciso terceiro, de metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. Então, se eu tenho um estupro que resultou gravidez, ainda vai ter o aumento da metade até 2/3. Se eu tenho um estupro de vulnerável que resultou da gravidez, mesma coisa. Se eu tenho uma violação sexual mediante fraude que resultou gravidez, também. Se eu tenho uma importunação sexual, professor, como que importunação sexual poderia resultar gravidez? Ué, não tem aquele caso da pessoa que ejaculou numa moça dentro do ônibus? Aquilo é importunação sexual. Vamos supor que o espermatozoide, o sêmen, tivesse, de alguma maneira, entrado nessa moça e engravidado ela. Vai saber, né? As possibilidades são sempre infinitas quando a gente fala de possibilidades de direito penal. Até mesmo, então, na importunação sexual, se vier a ser possível aí uma gravidez decorrente dessa importunação sexual, a gente vai ter, sim, a imputação dessa causa de aumento de pena, tá bom? Por que a redação foi dada pela Lei 13.708 de 2018? O que mudou, galera? O que mudou aqui? O que mudou foi exatamente em relação à causa de aumento de pena, tá bom? Porque antes era só até a metade, beleza? Antes era só até a metade, agora é da metade até 2/3. Então, por isso que essa foi a alteração trazida pela Lei 13.718. Inciso 4º, aumento da pena será de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Também foi alterada essa redação pela Lei 13.718. O que foi alterado? O aumento de pena. Antes era de 1/6 a 1/3, agora é de 1/3 a 2/3, então ficou mais grave. Aqui a gente vai aplicar, obviamente, a irretroatividade da lei penal mais grave ao réu, né? Então ela só se aplica essa quantidade de aumento de pena a partir da Lei 13.718, que foi editada, salvo engano, em 24 de setembro de 2018. Então, esse aumento de pena, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Essa parte também aqui não tinha antes, tá? Da Lei 2018.
Então agora vai ter aumento de 1/3 a 2/3, simplesmente se a vítima for uma pessoa idosa, 60 anos ou mais, ou uma pessoa com deficiência. A gente vai ter esse aumento de pena, beleza? Tranquilo? Essas são as disposições gerais, galera. Elas são cobradas, tá? Então é bom ter uma atenção aí em relação a essas hipóteses que vão gerar a causa de aumento de pena. Idade da vítima, se resultou gravidez, se por acaso a vítima, se por acaso foi transmitida uma doença sexualmente transmissível para essa vítima e se a vítima for deficiente, tá bom? Então essas são as hipóteses que a gente vai ter aumento de pena em relação aos crimes contra a dignidade sexual. E por fim, artigo 234b, já comentamos com ele lá na nossa primeira aula, mas para que fique bem claro, vamos repetir, porque é aqui que ele está previsto, o artigo 234b. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. É até uma disposição que poderia estar no Código de Processo Penal, mas o legislador quis colocar aqui no Código Penal. O fato é, crimes contra a dignidade sexual. Pode ser também qualquer crime, galera. Qualquer crime. Estupro sobre vulnerável, importunação sexual, favorecimento à prostituição, divulgação de cena de estupro, de cena de sexo, de cena de pornografia, registro não autorizado da intimidade sexual, ato obsceno, escrito ou objeto obsceno, não importa qual é o crime. Todos os crimes contra a dignidade sexual vão correr em segredo de justiça. Fechou, galera? Com isso, nós finalizamos aqui crimes contra a dignidade sexual. Foi um grande prazer estar com vocês. Meu nome é Érico Palazzo, delegado de polícia aqui do Distrito Federal, professor de Direito Penal e Processual Penal do Gran Curso Online e estou sempre a seu dispor. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo curso. Tchau, tchau.